Vou te contar porque a regra dos 4% não é uma regra para se seguir. A regra dos 4% surgiu a partir de um estudo de outubro de 1994 realizado por William Bengen, publicado no Journal of Financial Planning. Bengen era um planejador financeiro e queria encontrar uma taxa de retirada segura e realista para recomendar a seus clientes aposentados. O grande avanço de Bengen ao determinar uma taxa de retirada segura veio ao modelar os gastos ao longo de períodos de 30 anos na história do mercado do ZEUA, em vez de simplesmente usar retornos médios históricos. Utilizando dados de uma carteira hipotética composta por 50% do índice CEP 500 e 50% de títulos do governo do ZEUA de médio prazo, ele analisou períodos de 30 anos consecutivos a partir de 1926, terminando em 1992. Assim, 1926 a 1955, seguido de 1927 até 1956, e assim por diante, terminando com 1963 até 1992. A taxa máxima de retirada segura no pior período de 30 anos acabou sendo um pouco acima de 4%. Dessa análise simples, mas inovadora, nasceu a regra dos 4%. Mais recentemente, Bengen ajustou sua regra de gastos para 4,5% com base na inclusão de ações de pequena capitalização na carteira histórica hipotética. Embora a regra dos 4% e dos 4,5% possa ter base em dados históricos do ZEUA, existem problemas substanciais com essas regras de forma geral, especialmente em períodos de aposentadoria superiores a 30 anos. Em seu livro de 2017, Quanto eu posso gastar na minha aposentadoria, Wade Pfau analisou taxas seguras de retirada de 30 anos em mercados do ZEUA e de fora do ZEUA, usando o banco de dados de Staunton Global Returns e assumindo uma carteira de 50% em ações e 50% em títulos. Ele descobriu que o ZEUA com 3,9%, Canadá com 4,0%, Nova Zelândia com 3,8% e Dinamarca com 3,7% foram os únicos países no banco de dados que historicamente suportariam algo próximo à regra dos 4%. A carteira global agregada de ações e títulos tinha uma taxa segura de retirada de 30 anos muito mais baixa, de 3,5%. Considerar retornos históricos de outros países além do ZEUA é importante, mas, na minha opinião, uma das suposições mais importantes a se ter em mente sobre a regra dos 4% é o período de aposentadoria de 30 anos usado por Bengen. As pessoas estão vivendo mais e muitos dos blogueiros que citam a regra dos 4% estão focados no movimento FIRE, que significa independência financeira e aposentadoria precoce. No estudo de Bengen, a regra dos 4% com uma carteira de 50% em ações e 50% em títulos, mostrou ter 0% de chance de falha em períodos históricos de 30 anos no ZEUA. Essa chance de falha aumenta para cerca de 15% em períodos de 40 anos e se aproxima de 30% em períodos de 50 anos. O movimento FIRE provavelmente significa um período de aposentadoria superior a 30 anos. Modelar períodos mais longos usando amostragem histórica se torna problemático porque temos dados para um número limitado de períodos históricos de 50 anos. Uma maneira de lidar com essa questão é com a simulação de Monte Carlo. Monte Carlo é uma técnica onde um número ilimitado de conjuntos de dados pode ser simulado para modelar a incerteza sem depender de períodos históricos. Mesmo com a simulação de Monte Carlo, existe um risco óbvio em usar dados históricos para construir expectativas sobre o futuro. O mundo hoje é diferente do que era no passado. As taxas de juros estão baixas e os preços das ações estão altos.